Viver legalmente em terrinhas lusitanas. Se esse é o seu sonho, então você com certeza já se deparou aí com muitos vídeos na internet explicando para você como fazer o seu visto de residência para poder viver aqui e obter a autorização de residência. Mas o que poucas pessoas fazem é clarear aqueles que podem ser as pedrinhas que vão aí te derrubar no seu caminho. Então, o tema do vídeo de hoje são 3 maiores erros que eu, como advogada aqui em Portugal, já vivendo em terrinhas lusitanas há 9 anos, consigo identificar que são os maiores problemas de quem quer fazer um processo de visto aqui para Portugal. Se esse tema é importante para você, para evitar aí essas pedrinhas, então fica aí que a gente já volta. Voltando aí com o tema do vídeo de hoje, aproveite para se inscrever no canal do ABPSA Andreata e Bandeira de Sá Advogadas e poder também receber notificações com frequência, porque toda semana a gente está postando conteúdo aqui, tanto eu quanto a minha sócia e os outros advogados que colaboram aqui conosco. Bom, hoje eu quero trazer aqui os 3 principais aspectos que podem representar problemas quando você for solicitar o seu visto para Portugal. Primeiro deles é a pessoa não entender que existem 2 categorias de visto. O visto de estadia temporária e o visto de residência. Se você pretende viver em Portugal, chegar aqui e obter uma autorização de residência, então você tem que pedir um visto de residência e não um visto de estadia temporária. E os requisitos, a lista de documento e o preenchimento de formulário de cada um desses 2 tipos é diferente. Uma pessoa que vem, por exemplo, estudar aqui em Portugal por um período de 12 ou menos meses, não tem como pedir um visto de residência. Tem que pedir um visto de estadia temporária. Uma pessoa que vem trabalhar por um período acima de 9 meses já consegue pedir um visto de residência ao invés de pedir um visto de estadia temporária. Então, o principal aspecto aqui é o tempo que você pretende passar em Portugal. Geralmente, a gente pode pegar como regra aí, períodos inferiores a 1 ano, visto de estadia temporária, de 1 ano para cima, visto de residência. Porém, como eu disse, o trabalho, se for acima de 9 meses, já dá direito ao visto de residência. Enquanto o estudo não. O estudo precisa ter mais de 13 ou mais meses para realmente conferir o direito que você solicite o visto de residência ao invés de ser enquadrado no visto de estadia temporária. E a grande diferença entre esses 2 documentos é que um você vai ficar com um visto do início ao fim do tempo de estadia, o outro você vem com um visto com validade de apenas 120 dias e aqui em Portugal vai converter esse visto numa autorização de residência, ou seja, num cartão de residência válido por pelo menos 1 ano, podendo ser até 2 anos, a depender do tipo de visto. Segundo problema mais enfrentado pelas pessoas, a tipificação do visto. Muita gente confunde o que é um visto específico para cada núcleo, Eu costumo chamar de núcleo do visto aquela razão principal que vai fundamentar e enquadrar o seu processo dentro de um tipo de visto. Para visto de residência, a gente costuma categorizar em visto D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, D8, que eu chamo, que é o visto de nômade digital. Ou então, o visto de procura de trabalho, que é um visto híbrido, porque ele não te dá acesso direto à autorização de residência, mas sim condicionada a conseguir aí o trabalho dentro do período de 120 dias, que é o período do visto. Mas dito isso, você precisa saber muito bem quais são os requisitos de cada tipo e sabendo que um tipo de visto pode ter subtipos, como por exemplo o D2, pode ser para um prestador de serviço, mas também pode ser para um empreendedor. Então você precisa saber identificar isso. E saber também a diferença, por exemplo, do visto de acompanhamento familiar para o visto de reagrupamento familiar ou até mesmo para o reagrupamento direto em Portugal. Então, todos esses aspectos legais precisam ser facilmente identificados por você para que você não cometa erros. Porque se você pedir um visto errado, ele pode ser indeferido porque você não tem o direito de apresentar. E lembrando que não existe visto CPLP, tá? Não existe um visto, e sim benefícios para cidadãos de língua portuguesa dentro de todos os tipos específicos de visto que a gente possui disponíveis aí para você fazer a sua solicitação e a solicitação também da sua família. Terceiro maior erro, a comprovação de meios de subsistência. As pessoas confundem o núcleo do visto com comprovação de meios de subsistência e muitas vezes não sabem que cada tipo de visto pode oportunizar ou obrigar a diferentes tipos de comprovação de meios de subsistência. Então, um determinado visto, como por exemplo o D7, obriga uma pessoa a ter uma conta bancária em banco português com o valor mínimo de 12 salários, ou seja, 12 vezes o salário mínimo da época, que hoje é 820 euros. 12 vezes 820 euros é o valor do montante global que deve estar numa conta bancária em nome do requerente principal que vai aplicar para o visto D7. Se esse requerente for trazer familiares, nem sempre este valor de comprovação de subsistência tem que ser através da conta bancária.
pode ser utilizada a conta, mas também pode ser utilizada outras ferramentas para comprovar a subsistência dessa família que vai acompanhar o requerente de um visto D7. O visto de nômade digital, por exemplo, obriga que a pessoa comprove subsistência, mas o valor da família não é em cima do valor dos 4 salários mínimos exigidos para uma pessoa que vem para Portugal com visto de nômade digital, e sim o valor é do salário mínimo, porque a legislação que orienta todas as regras do assunto meio de subsistência é outra legislação, é um decreto regulamentar específico. Então, para você poder comprovar subsistência, tem que consultar esse decreto e analisar os tipos de visto e quais são, né, os tipos de visto versus o que diz essa lei, para você poder entender como é que você vai enquadrar. Sendo que alguns vistos têm várias formas de comprovar subsistência. A melhor forma é sempre procurar um profissional especializado, tirar suas dúvidas, entender exatamente, nem que seja numa consulta ali por chamada de vídeo, para que depois você possa, se quiser aplicar sozinho o seu visto, você tenha ali mais embasamento. É possível uma pessoa aplicar um visto sozinha? Claro, é possível, não é obrigatório que ela esteja assessorada por um advogado, embora seja possível, mas muitas vezes a consultoria, essa videochamada, pode ser essencial para você clarear estes pontos e poder seguir com o seu processo de visto sem cometer erros. E é claro, ver e pesquisar e estudar muitos conteúdos. Aqui no canal do escritório a gente posta vídeo com muita frequência para ajudar vocês a não cometerem determinados erros e principalmente ajudarem vocês a terem o sucesso no processo de visto e no processo de legalização aqui em Portugal. Gostou do vídeo? Não esquece mais uma vez de deixar o seu like, compartilhar com o maior número de pessoas possíveis. A gente se vê em breve. Um beijo e até a próxima!